aprender com Jesus. Quero seguir os passos de Jesus. Porque Ele é digno de toda honra e Ele é digno de toda glória. E quando o povo de Deus se reúne em nome de Jesus, os milagres acontecem. E eu tenho a certeza que Ele é o dono do nosso milagre, porque Ele diz que o impossível aos homens é possível a Deus. Quer dizer, então toda causa que se torna impossível para os homens, nós temos que aprender a colocá-las na mão de Deus. Quer dizer, tudo aquilo que é impossível ao homem. Hoje eu quero falar a respeito de um assunto importante. Foi uma palavra que eu comecei a dar aqui na sexta-feira, e hoje eu vou dar continuidade. Nós vamos abrir esse entendimento e Deus vai estar operando. Lá no Evangelho de João, capítulo 8. Vamos lá. Tem tanta gente preocupada, né, pessoal, em agradar a Deus. Nós vamos falar sobre isso hoje. João 8, as pessoas falam assim: eu quero a presença de Deus, eu preciso da presença de Deus. E tem aquela pessoa que fala: eles ficam falando aí da presença de Deus, ficam dizendo isso, ficam dizendo aquilo, eu não sinto nada, entendeu? Por que é isso aí que eu não consigo sentir nada? Olha o que diz aí em João, no Evangelho de João 8, versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Irmãos, quando nós entramos na igreja, a maioria de nós nem sabia como agradar a Deus, a não ser se você nasceu num lar onde as pessoas conheciam a palavra, e você desde criança, o seu pai e a sua mãe, ou quem lhe criou, lhe ensinou como agradar a Deus. Mas uma boa parte da gente, quando entrou na igreja, quando nós entramos na igreja, geralmente era para ter uma experiência, ou uma cura, ou uma libertação, ou a procura, às vezes entramos até a procura de paz, porque tem gente, pessoal, que tem muito na vida, mas a pessoa não tem paz. Por quê? Porque a paz ela não consegue comprar, a paz ela não adquire conversando com uma pessoa, a paz é algo que vem de Deus. Aí nós ouvimos a palavra de Deus e nós percebemos que existe uma presença de Deus. A primeira vez que eu ouvi alguém dizer: fala com Deus. Irmãos, eu não sabia falar com Deus. Eu não sabia nem que falava com Deus. Mas você não falava com Deus? Eu rezava. O que é rezar? Rezar, eu sempre pedi alguma coisa escrito, que eu sempre gostei muito de ler. Então eu vi um negócio escrito e eu decorava aquilo lá e ficava rezando aquilo lá. Então, quando o pastor falou: abre os seus lábios e fala com Deus, eu não conseguia. Aí eu até olhava para os lados, eu ficava até meio constrangido, para ser sincero. Mas vou falar o quê? O que eu vou falar? Fala com Deus, mas falar o quê? Na realidade, pessoal, por que eu não falava com Ele? Porque eu não conhecia Ele. Eu sabia que Ele existia, mas eu não o conhecia. Aí quando você começa a abrir os seus lábios, e você começa a falar com Ele, você entende que há uma presença dEle. Uma presença de alguém que é vivo. E como que a gente tem que fazer para que essa presença esteja com a gente? Para que o Senhor esteja com a gente?
O Senhor Jesus, ele falou, olha o versículo 29, aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, quando nós começamos a entender a palavra, aí o que nós temos que decidir? Agradar a Deus. E tem gente que às vezes para agradar a Deus vai ter que mudar alguns hábitos. E às vezes a pessoa não quer mudar. Ela está acostumada a ser daquele jeito. Ela está acostumada a ser daquela maneira. Ela tem o jeito dela, ela tem o gênio dela, ela tem a maneira dela, ela tem os costumes dela. Aí de repente vem a palavra de Deus e ela fala, olha, eu até sei que para agradar a Deus eu tenho que fazer isso, mas a minha avó não era assim, a minha mãe não era assim, e eu também não vou ser. Aí ele diz, não, o meu avô não era assim, o meu pai não era assim, eu também não vou ser. Então são pessoas que estão dentro da igreja, me perdoe falar assim, às vezes até usando um púlpito, mas a presença de Deus não está neles, não está. Por quê? Porque não fazem questão de agradar a Deus. A pessoa sabe que ela está fazendo aquilo que Deus condena, que Deus não quer, e ela diz, não, eu sei que Deus não quer, eu sei que eu estou errado, mas é assim. O que acontece? Jesus, ele falou, olha o versículo 29, aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Por que uma pessoa, ela chega a uma queda espiritual? Porque ela ficou só, ela perdeu a força, ela não conseguiu reagir diante de uma tentação, diante de um pecado. Mas por que ela ficou só? Vamos trazer para os nossos dias de hoje. Chega lá, um casal diante de um juiz. O juiz diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, gente, vocês não querem conversar? Não tem mais conversa. Não tem mais conversa porque não dá mais para viver com essa mulher. Aí a mulher diz assim, não dá mais para viver com esse homem, acabou, né? Acabou. Mas será que isso aconteceu aquele dia? Naquele momento, os dois estavam andando na rua, falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos se separar hoje. Acabou. Não, isso é algo, irmãos, que vem acontecendo. Lá atrás, ele tinha atitudes que ele não se preocupava em agradar a esposa dele. Ele tinha a família dele, achava que existia só a família dele, a dela não presta, ninguém serve, não está nem aí. Então começou a dar uma atenção só para a família dele, a dela não presta. Só que aí, mediante a tudo que aconteceu, ela voltou agora para a família dela e ele ficou sozinho. Ou ao contrário, ela acha que a família dele não presta. Se você quiser ser feliz comigo, vai ser assim. Então o que acontece? Vai um deixando de agradar o outro. Para que agradar, né? Já estamos casados, tem aliança. Um dia o pastor falou, o que Deus uniu ninguém separa. Para que eu vou tratar minha mulher bem? Se ela ama Jesus, ela tem que ficar comigo. Para que eu vou tratar o meu marido bem? Se ele ama Jesus, ele tem que ficar comigo. Só que não é assim que funciona. As pessoas são vivas, elas têm sentimentos. Quer dizer, quando uma pessoa aceita o Senhor, ela se esquece que Deus é vivo, que Ele tem uma presença, e ela vai tendo atitudes que vão desagradando ao Senhor. Daqui a pouco ela vai fazendo o quê? Ela vai se sentindo só. Por que você acha que um rei chamado Saul foi procurar uma feiticeira? Qual a razão dele procurar uma feiticeira? Por se sentir só. Ele só conseguia enxergar a presença de Deus através do Samuel. Talvez tenha alguém assim me assistindo. Não, eu depois que tiraram o meu pastor, para mim acabou. Você tem muito de Saul dentro de você. Porque depois que o Samuel morreu, o Saul não conseguia mais
enxergar Deus. Porque ele não tinha um contato direto com Deus. Se o seu contato direto com Deus for eu, o dia que eu for para outro lugar, você vai sair da igreja, porque você tem muito de Saul dentro de você. Você tem que ter um contato direto com Deus, não é com o homem. Não é com o homem, não, porque o homem não me ajuda, porque a mulher não me ajuda, eu gostaria que aquele irmão fosse assim, eu gostaria que aquela irmã fosse assim. Quer dizer, por que o Saul foi procurar a feiticeira? Ele não foi procurar a feiticeira para poder fazer feitiço, ele foi procurar a feiticeira para ver o Samuel, porque o Deus dele era o Samuel, pessoal. Tem gente que o Deus dele quem é? Poxa, excelente obreiro, hoje não faz mais nada. Por quê? Porque o Deus dele era o pastor. Ele perdeu o Deus dele, agora ele vai fazer para Deus? Ele vai fazer? Ele não vai fazer. Quer dizer, aquele membro que ele era ativo, ele amava e ele falava, agora eu perdi. Quer dizer, quando isso vai acontecendo, é porque falta a presença de Deus. É o pastor que assume um lugar e ele não quer mais. Não estou feliz aqui não. Mas por que ele não está feliz? Ele não tem a presença de Deus? Se ele tem a presença de Deus, o que Deus um dia o Senhor falou com o apóstolo Paulo? Poxa, o dia que eu vi o Senhor falando com o apóstolo Paulo daquela maneira, poxa, o Paulo, ele, com toda a unção que ele sempre teve, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, irmãos. A maior parte do Novo Testamento, quando você lê, foi escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele serve como referência das cartas às igrejas. Aí, claro, com toda a moral que ele tinha, um dia, o que ele quis fazer? Ele quis ter uma satisfação de Deus. Ele tinha um problema, e ninguém melhor do que o Paulo para ter uma satisfação de Deus, porque o homem, a vida dele era servir a Deus. Ele anulou a vida dele, chegou um dia e ele falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que eu já vi o homem de Deus falar isso, que eu só não dei risada por respeito a ele, né? Quando ele falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nossa, a mesma declaração que o Paulo fez, pelo amor de Deus, né? Puxa vida, né? Isso daí é um autoelogio, né? Você sabe que quando a pessoa mesmo ela se louva, esse louvor não serve. Não adianta você falar que você é um bom marido. Quem tem que falar é a tua esposa. Não adianta você falar que você é uma boa esposa. Quem tem que falar é o teu marido. Não adianta você falar que você é um bom filho. Quem tem que falar é o teu pai. Não adianta você falar que você é um excelente pai. É o teu filho que tem que falar se você é ou se você não é. E o apóstolo Paulo, ele chegou perto e ele quis uma satisfação de Deus. E claro, toda a consideração que Deus sempre teve pelo Paulo, ele olhou para o Paulo e falou, a minha graça te basta. Nossa, se ele falou isso para o Paulo, irmão, o que ele tem para falar para mim, né? Porque se foi com ele assim, né? Não, porque eu quero uma satisfação. O Paulo também queria, a respeito do espinho na carne, né? Deus falou para ele, a minha graça te basta. Só eu já basto para você, falou para o Paulo, né? Pessoal, o dia que só Deus basta para a gente, para nós nada mais importa, a gente quer o Senhor na nossa vida, pessoal, em nome de Jesus. Eu li um livro um dia, num pregador chamado Jerry Odell, e o título desse livro era o seguinte, Até que Nada Mais Importe. Ah, que livro, hein? Até que nada mais importe. Você tem que amar o Senhor até que nada mais importe. Não, porque eu parei de vir na igreja porque o meu marido não queria vir. Eu parei de vir porque o fulano desviou. Eu parei de vir porque, sabe, eu tenho os meus motivos particulares. É tanta coisa que a gente vê. Até que nada mais importe. Enquanto não chegar nesse ponto, você corre o risco do diabo lhe enganar um dia e você voltar a ser a pessoa que você é.
Enquanto não chegarmos nesse ponto, quer dizer, por isso que Jesus falou: o Pai está comigo, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Agora, eu sei que o meu pai não está gostando, eu sei que Deus condena, mas é só uma vez. Quando fala que foi uma, é porque foi 10, pessoal. Só está mentindo. A pessoa está mentindo. A pessoa não fala a verdade. Esse que é o problema. Um dia, uma senhora chegou diante do médico, e o médico falou: a gente precisa fazer um tratamento. Ela falou assim: doutor, eu não sei mais o que eu faço. Ela estava com peso elevado, e ela falou: doutor, eu não sei mais o que eu faço. Ele falou: vamos fazer o quê? Vamos mexer na sua alimentação. Ela falou: não tem mais o que mexer, eu só como alface. Falou para ele. Ele olhou para ela, falou: só come alface? Eu só como alface. Ele falou: então a partir de hoje a senhora vai comer menos alface. Falou para ela, né? Brincadeira, né, pessoal? Falar que só come alface, né? Poxa, né? Tem que parar com isso. Tem que parar com isso. É igual a nossa vida espiritual. A gente tem que parar de fingir. Ou a gente tem um Deus ou a gente não tem. Quando que você sabe que você tem um Deus? Quando você está na igreja? Não. Quando você está na tua casa. Quando você fecha a porta do teu quarto, ali ou você tem um Deus ou você não tem. Quando você está no seu dia a dia, quando você está realmente pensando, quando de dentro do seu, a Bíblia diz que a boca fala, que o coração está cheio, é lá que você tem um Deus ou não. Não adianta achar que tem um Deus dentro da igreja. Poxa, claro, temos, louvamos, adoramos, mas a hora que a gente passa por aquela porta, que nós vamos ver. Pessoal, Jesus, ele foi tão bom com a gente, que ele simplificou tudo, para a gente poder amar o Senhor. Ele foi muito bom, porque se você pegar vários tipos de religiões, vários tipos de segmentos, esses dias teve uma festa num segmento, onde as pessoas, para poder servir o Deus delas, eles se machucavam, eles se feriam. Aí, puxa, a hora que eu vi aquilo, a pessoa, para poder demonstrar o amor pelo Deus que tem, se machuca inteiro, se fere inteiro. Quer dizer, então, Jesus foi tão bom com a gente, que ele nos deixou algo, na palavra dele, para a gente não complicar. Ô pastor, mas é tão difícil servir a Deus, é tão difícil ficar na igreja, é tão complicado. Irmãos, olha, abre em Mateus, volta lá. Mateus 22. Mateus 22. E às vezes a pessoa até diz: a pessoa que me dava tanta atenção, ela viajou, ela foi embora. Deus permitiu isso, para que você se apegue nele, para que você se firme nele. Mateus 22. Eu fico às vezes assistindo o meu colega de ministério, o pastor William Sodré, pregando. Nosso pastor lá da região de Ribeirão Preto, nosso grande regional. E um homem muito usado por Deus. E muitas pessoas não sabem, mas o pastor William Sodré, ele perdeu o pai e a mãe num único acidente, de uma vez só, num golpe só. Nossa, pastor, eu vejo ele pregando com aquela alegria, com aquela ênfase, amando Deus. Irmãos, ele perdeu os pais. E um dia eu estava numa reunião, quando ele deu o testemunho, e ele estava dizendo: eu aprendi a colocar a minha confiança inteiramente em Deus, inteiramente em Jesus. Que às vezes as pessoas olham, né, falam: puxa vida, era bom se fosse assim, né? Não tem problema nenhum. Tem gente, pessoal, claro que tem problemas, como todo mundo tem, mas ainda não aprendeu a colocar a sua confiança em Deus. Ainda, quando nós não aprendemos, puxa, o dia que eu vi o William Sodré dando o testemunho dele, ele falou: sabe, a minha mãe tinha uma participação muito ativa,
Eu chegava às vezes a ter uma dependência espiritual da minha mãe. De repente, numa maneira inesperada, ela foi embora. E agora? Tem muita gente que aconteceu isso, a pessoa desviou. Colocou a culpa em Deus, colocou a culpa em Jesus, diz que Deus é isso, que Deus é aquilo. Sabe, pessoal, se ele não tivesse entendido que a confiança dele tem que estar no Senhor, ele teria ido embora. Porque de uma vez só, né, numa única, sabe, é muito abrupto, né? De repente, os dois de uma vez, no mesmo acidente, né? Ele poderia ter falado, por quê? Por que que aconteceu isso? Eu não vou pregar mais enquanto Deus não falar por quê. Eu não vou, não. Ele aprendeu a ter um Deus e colocar a confiança nesse Deus. E se eu não aprendi, ou você não aprendeu, um dia nós vamos deixá-lo. Está amarrado, está amarrado. Meu irmão, Jesus falou, o Pai não me deixa só porque eu faço o que lhe agrada. A partir do momento que eu começo a vir na igreja, e o meu objetivo não é mais agradar a Deus, vai passar um tempo que essa vida não vai ter mais sentido para mim. Você já parou para pensar? Se todas as pessoas que passaram pelas igrejas, elas permanecessem, a gente ia ter que fazer reunião no estádio. Mas não é assim que funciona. As pessoas, elas vão tendo o dia a dia, e elas não aprenderam que elas estão na igreja, e elas não vão abrindo o coração para agradar o Senhor. Aí a presença de Deus vai se retirando da pessoa. Daqui a pouco ela não vê mais graça em nada. Daqui a pouco é a pregação que é chata, daqui a pouco é a música que é alta, daqui a pouco é o obreiro que também não atende, que não me deu um olhinho, que eu pedi um óleo, ele não me deu, né? Um dia eu estava numa igreja, aí caiu uma gota, uma goteira, pegou bem na minha cabeça, aonde já se viu uma igreja ter goteira. Fala, mas por isso que você voltou a beber pinga? Não, tem nada a ver com a pinga, mas é por causa disso, né? Que você foi, o obreiro não atendeu você bem, e você foi se juntar com um homem, morar com um homem por causa disso, né? Quer dizer, a obreira não lhe deu atenção, e você voltou para o bar, voltou para a prostituição, voltou para o vício por causa disso. Não é, pessoal, é que tudo isso estava lá dentro. A pessoa só precisava de um motivo. Porque é difícil a pessoa assumir que ela nunca se converteu. É difícil. É difícil ela falar, eu nunca me converti. Eu nunca tive um encontro verdadeiro com Jesus. A minha vida era olhar para as pessoas. A minha vida era criticar o que estava errado. E a hora que eu via que eu ia desviar, eu vou arrumar essa caixa aqui. Pega lá uma chave de fenda, eu vou arrumar essa caixa. A hora que eu via que eu ia desviar, meu Deus, eu vou tocar teclado. Me ensina a tocar teclado. A hora que eu via que eu ia desviar, aonde tem evangelismo? Onde tem evangelismo? Porque se parar, vai cair. Gostoso é quando você para e diz assim, eu tenho um Deus em nome de Jesus. Eu tenho um Deus. Amém, pessoal? Quando você está parado, você está na tua casa, você diz, eu tenho um Deus. Você não fica querendo se encher de coisa, porque, enquanto eu estou fazendo as coisas, eu não estou pecando. Enquanto, deixa eu encher minha mente. Não. Você tem que parar e dizer, eu tenho um Deus ou eu não tenho. O Deus que eu tenho, independente do que as pessoas façam, independente do que as pessoas falem, eu vou permanecer nele em nome de Jesus. Olha o que Jesus falou, Mateus 22, versículo 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo... Você vê, por que o doutor da lei interrogou? Porque ele queria experimentar, né, Jesus. Tem gente que faz umas perguntas da Bíblia para a gente, eles não querem saber da Bíblia, eles querem pegar algo, né? Pegar a gente para poder dizer, tá vendo, né, isso, quer dizer, mas Jesus estava preparado para isso. Aí ele perguntou,
mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. A pessoa entra na igreja, não, o que nós vamos fazer? Não, não é fazer, irmão, não é fazer, é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ah, mas eu toco violão, eu quero tocar. Sim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ah, mas eu faço bolo. Sim, que bom. Amarás o Senhor teu Deus, senão você começa a fazer as coisas, daqui a pouco você está brigando dentro da igreja, discutindo com os outros. Por quê? Porque não ama ninguém. Não ama ninguém. Daqui a pouco está querendo, não, eu vou ser pastor. Amém, glória a Deus, vai ser pastor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A primeira coisa, é o primeiro grande mandamento. Eu não sei se você assistiu um programa, vários programas acontece isso. Aí ele vai fazer uma série de perguntas. O apresentador vai fazer uma série de perguntas. Ele tem 10 perguntas para fazer. Aí ele faz a pergunta, ele fala, ó, se você não conseguir responder, você fala passo, né? Não é assim? Aí começa o programa. Aí faz a primeira pergunta, tal, a segunda, eu não sei, passo, então vai para a terceira, eu não sei também, passa. Só que o primeiro mandamento você não pode passar. Tem gente que entrou na igreja, meu irmão, todo aquele que ouvir a palavra, for batizado, crer e for batizado, será salvo. Passo. Não foi batizado ainda. Você passou, né? Passo. Mas e o batismo? Não, depois a gente vê. O que eu tenho que fazer? Dá os folhetos aí que eu vou distribuir. Dá os folhetos. Quer que eu leve o irmão para casa? Eu levo, irmão, sobe no carro. Não, irmão. É o primeiro mandamento que ficou para trás. Isso aí vai dar tudo errado lá na frente. Isso aí não vai funcionar. Não vai. Não funciona assim. Não funciona. Por que não foi batizado? Não foi batizado porque tem alguma coisa do mundo que a pessoa não quer largar. Então não pode batizar bebendo? Eu tomei uns melados aí, mas eu vou me jogar nessa piscina, né? Passo. Que isso, irmão? Você passou, você tinha que se libertar primeiro para depois batizar. Não, eu achei que a água fosse me libertar. Você toma banho todo dia, não libertou? A água vai libertar você? Se assim a gente ficava com um balde, jogando balde na água na cabeça das pessoas, fala, seja liberto, e tchá. Não é a água que liberta. O que liberta é a tua atitude, irmão. É a tua atitude. Você fala, olha, a partir do momento que eu descer as águas, diabo, você vai ter uma derrota muito grande na minha vida, em nome de Jesus. Porque eu vou sair daqui um novo homem. Eu vou sair daqui, agora uma nova mulher. Agora outros não. Passaram essa parte. Passaram. Irmão, tudo aquilo que Deus te der, você vai dar o dízimo. Passo. Essa parte aí não. O que tem mais para fazer? O que tem que fazer? Não, irmão, dá a Deus o que é de Deus. Não, isso aí você já falou. Mas você deu? Não, então você seguiu na maldição. Seguiu na maldição. Quer dizer, são pessoas que elas querem cumprir um mandamento que não existe, fazer uma coisa que não existe, e não cumprir o primeiro. Não cumprir o primeiro. Quer ir para práticas religiosas? Não, porque eu vou levantar 4 horas da manhã todo dia, eu vou orar, olha, eu fiz uma campanha, eu vou no monte, tá? Que bom. Mas e o primeiro mandamento? Ficou para trás. O primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. Tem gente que diz que está amando a Deus e não vem na igreja. Não vem. Fica na empresa falando que ama a Deus, fica para os amigos falando que ama a Deus, fica entre as pessoas dizendo que ama a Deus, chega no domingo e não vem na igreja. Um domingo ou outro, tudo bem, um compromisso, mas todos
essa pessoa não cumpre o principal mandamento. Quer dizer, porque ele diz, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro, ele diz aqui, é o primeiro grande mandamento. Eu vejo gente querendo fazer tanta coisa, pessoal, mas está sofrendo tanto para servir a Deus. Um dia quer fazer uma coisa, outro dia quer fazer a outra, e não sei, eu não sei se é vender esse prédio que eu preciso. Deus não mandou você vender prédio nenhum. Ah, mas quem sabe se eu vender o prédio, trazer o dinheiro na igreja? Deus não mandou fazer isso daí. Deus mandou amá-lo. Amá-lo. Jesus falou, eu não estou só porque eu faço o que agrada a Deus. Se você ama a Deus, você faz o que lhe agrada. Você que está sem olhar para a cara de uma pessoa há muito tempo, sem conversar com uma pessoa há muito tempo, você não cumpre o principal mandamento. Você não cumpre. Depois você vai querer fazer o resto. Quanto mais não cumpre, perceba isso que o pastor Galhardo vai falar para você hoje. Quanto mais não cumpre o primeiro mandamento, quer fazer tudo as coisas. Nossa, por quê? Peso na consciência. Peso na consciência. A pessoa não consegue cumprir. Ela está sozinha com Deus no computador, ela fica pecando. Ela está sozinha fazendo coisas que Deus condena. Depois ela quer fazer as coisas para compensar. Quer dizer, por quê? Porque ela não cumpre o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, Jesus, eu te amo. Não vou ficar nessa roda aqui de gente que não tem nada a ver, não. Eu não estou conseguindo evangelizar. O que eu vou ficar fazendo aqui? Isso aqui não é lugar para mim. Isso aqui não é lugar para mim. Meu Deus, eu te amo. Ainda que os meus amigos virem as costas para mim, ainda que a minha família vire as costas para mim, mas eu vou continuar te amando. Esse é o primeiro mandamento. Não adianta passar para frente. Não adianta querer passar para frente. Não, eu vou vir aqui porque eu faço isso, eu faço aquilo. Tudo bem, você pode fazer tudo. Mas só que ele diz aqui, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Podia ter parado aí, né? Só que o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, ele diz, e o segundo, semelhante a esse, interligado, não são distintos. Se você ama a Deus, não ama as pessoas, não tem sentido isso. Não tem. Ele diz, ó, o segundo semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meu Deus do céu. Eu quero amar a Deus, meu filho. Eu não estou nem aí para minha mulher. É? Você não ama a Deus coisa nenhuma, irmão. Para de mentir para você mesmo. Eu quero amar a minha igreja. Se a minha mulher, meus filhos, deixa isso aí para lá. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você vê quantas coisas a igreja quer fazer hoje, porque não cumpre os dois primeiros. Olha, eu quero que você faça hoje uma análise. Pense em qualquer coisa que Deus mandou você fazer. Você não vai envolver esses dois aqui, ó. Esses dois. Não adulterarás. Quem ama a Deus adultera, pessoal? Independente da mulher que seja, o homem que seja, a oportunidade que teve, não tem problema. Que a pessoa ama a Deus. Amar o próximo como a si mesmo. Quando você ama o próximo, você mente para alguém, pessoal? Alguém aqui gosta de ser enganado? Se você não gosta de ser enganado, você não vai mentir. Porque você ama o próximo como a você mesmo. Como que você vai mentir para uma pessoa se você não gosta da mentira? Se você não aceita a mentira? Se você pegar esses dois principais mandamentos, é o que nós precisamos para nortear a nossa vida toda. Não precisa ficar andando, puxa pastor, eu tenho uma dificuldade, eu não lembro dos versículos. Você não precisa lembrar não, irmão. Se ele estiver dentro de você,
Deus vai lhe dirigir. Deus vai, você precisa lembrar. Eu queria lembrar na hora, eu não lembrava se estava em Gênesis, eu não lembrava se estava em Tiago, não tem problema não. Você não precisa lembrar se foi o Tiago que falou, ou se foi o Senhor Jesus que falou, ou se foi o Paulo. Você só tem que obedecer. Só obedecer, só isso aí. Não precisa lembrar que está lá em Malaquias. Eu precisava lembrar agora o negócio do dízimo. Aonde é que está mesmo? Porque o pastor falou do migrador, do cortador e do roubador. E é tanto ouro que eu não sei de mais nada. Não precisa lembrar de nada disso não, irmão. Pega 10% do que ele te dá e dá aqui. Só isso que você precisa fazer. Não precisa ficar complicando nada não. Não precisa ficar complicando nada não. Precisa lembrar, quer dizer, quando a pessoa ela segue os 2 principais mandamentos. Agora, esse negócio do perdão que eu não entendo. Você não entende como é que é o perdão? Não entendo, pastor. É você chegar perto de uma pessoa e dizer assim: irmão, você me perdoa? É simples assim? É nada, tem o teu orgulho. Como é que é simples? Tem o teu orgulho. Tem o orgulho da pessoa. Existe uma potestade de orgulho que isso aí impede a pessoa de pedir perdão para uma pessoa. Ela não pede. Ela não pede. De vez em quando sai um desculpa aí. Como desculpa aí? Desculpa aí? Se quiser desculpar também, desculpa. Também se não quiser. Que perdão bonito, né, que você está pedindo. Quase arrumou outra briga para pedir perdão, né? Quer dizer, você quer me pedir perdão e você quer me obrigar a te perdoar? Eu quero te pedir perdão e te obrigar você me perdoar? Você me perdoa se você quiser. O meu papel é te pedir perdão e me arrepender do que eu fiz para você. Agora, se você quiser me perdoar ou não, agora a pessoa quer pedir perdão, quer obrigar a outra. Você me perdoa? A pessoa fala: não sei não, viu? Por isso que você vai para o inferno, porque você não me perdoa. É assim que funciona. Quando nós guardamos os 2 principais mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Você vai ver tanta gente querendo fazer prática aí. Eu falei que eu vou deixar de comer chocolate. Coitado do chocolate. Eu vou deixar de comer chocolate 6 meses. Que bom. Eu vou deixar de assistir televisão. O meu problema, sabe que é a televisão. Eu vou ficar 1 ano sem assistir televisão. Sim, mas você vai olhar para a cara do teu marido? Que esse que é o problema, não é a televisão. O problema é você tratar ele bem. Não é a televisão que você está assistindo, não. Você vai deixar de assistir televisão para tratar ele bem? Porque se você continuar a mesma pessoa, você vai ficar 1 ano sem televisão e você vai ser a mesma coisa. É o chocolate, vai emagrecer, vai ficar mais diet, né? Mas vai mudar o jeito que você trata seu pai, o jeito que você trata sua mãe? Ou você vai olhar para um chocolate e vai ficar com mais raiva ainda que você quer. Agora estou sem comer chocolate também, né? Agora são práticas religiosas que a pessoa pode até ter um voto, mas ela tem que amar a Deus e o próximo, senão não adianta fazer nada. Não adianta fazer nada. Tem gente que, porque dá dinheiro na igreja, acha que pode chutar a canela da pessoa quando chega em casa, porque ela deu dinheiro na igreja, ela está com moral com Deus, né? Se você não guardar os 2 principais mandamentos, se eu não guardar, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Quando a pessoa, às vezes, ela se orgulha de ter anos na igreja, isso é bonito? É bonito. Mas se ela não sabe nem tratar um ser humano, isso é desperdício. Tanto tempo ouvindo a palavra, não trata nem a mulher bem, não trata nem o marido bem, não trata nem o filho bem. Tem gente que já não olha para a cara do filho, não sei nem quanto tempo. Eu fico olhando, me dá uma irritação na hora, me dá um nervoso na hora. Os 2 principais mandamentos, a partir desse, acabou. Eu vou te dar mais um versículo, 2 aos Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange.
Se você tem o amor de Cristo, você é constrangido. Ele mexe com você. Quando você vai ter uma prática, um vício, alguma coisa, o amor de Cristo constrange a gente. Às vezes a pessoa quer salvar a família de qualquer jeito. Ela não entende que o que vai constranger a família dela é o amor de Cristo, que vai fazer o filho olhar a filha, o irmão, a irmã, o pai e a mãe, falar: nossa, estou falando demais, porque coitado, ele vai na igreja, ela vai na igreja. É o amor. Agora a pessoa, ela não consegue levar esse amor para a casa dela. Ela não consegue levar esse amor para os amigos dela. Aí não constrange nada. Pois fica falando da igreja, fica falando da Bíblia, fica falando... Quer dizer, o amor de Deus constrange. Aquele marido que ele não quer saber de igreja. Ele detesta a igreja. Mas quanto mais a esposa dele vem na igreja, mais ela o ama. Tem gente que quanto mais vem na igreja, mais odeia. Porque vê o que é santidade, chega em casa, não vê a santidade, fica com ódio, fica com raiva. Fala: tá vendo? Eu fui na igreja agora para orar por vocês, vocês nem merecem. Não. Saiu da igreja, ouviu a palavra, chegou em casa, viu aquele familiar perdido. Falou: meu Deus, eu amo tanto essa pessoa, eu quero tanto que ele se converta, eu quero tanto que ela se converta. Ela assistindo esse programa imoral, ele fazendo isso, meu Deus, essa pessoa mentindo. Quando Jesus olhou para Jerusalém, Jesus chorou, pessoal. Ele falou: Jerusalém, Jerusalém, eu queria tanto que vocês estivessem debaixo das minhas asas, como os pintinhos ficam debaixo da asa de uma galinha, sabe? É assim que a gente tem que olhar para o pecador, pessoal. Falar: coitado, coitado nada, ele é um sem vergonha, ela é uma... O amor de Deus constrange. Você amar aquela pessoa, você amar a Deus sobre todas as coisas, e o Senhor, e o próximo como a si mesmo. Quando você orar hoje, fala com Deus sobre isso. Meu Deus, eu quero ser constrangido pelo teu amor. Eu quero que o seu amor, ele arda em mim. Eu quero entender, quando o Senhor morreu por mim naquela cruz, o tanto que o Senhor sofreu por mim. Eu preciso entender isso, para eu ter minha vida transformada. Enquanto isso não acontecer, irmãos, vai ser uma luta tão grande para a pessoa estar na igreja, pessoal. Vai ser uma batalha tão grande para os filhos. Falar: eu estou aqui por causa do meu pai, estou aqui por causa da minha mãe, eu não aguento isso aqui. Você vê o Thales era convertido, ele largou tudo, foi para o mundo. Aí um dia o amor de Deus constrangeu ele. Um dia o amor de Deus o constrangeu. Quer dizer, ele estava lá, o amigo dele estava lá, fumando maconha no quarto com ele, e aí, nós estamos muito loucos, não sei o que, e pá, aí o Thales, é isso aí, a gente vai arrebentar. O Thales falou: é isso aí, ele falou: é nós, é isso aí, aí o amigo dele falou: nós vamos tudo para o inferno. Ele falou: o quê? Ele falou: eu não vou não, eu não vou para o inferno não. Levantou, falou: eu não vou. Olha o amor de Deus, pessoal, falando: vem. O amor de Deus falando: vem que eu estou te esperando, filho pródigo. Eu não vou para o inferno. Se mandou, e hoje essa bênção que ele é, pessoal, em nome de Jesus. É o amor de Deus que constrange. Talvez se você fosse Deus, você falava: fica aí, Thales, agora fuma mesmo, você não gosta? Talvez fosse isso. Mas Deus não faz isso. Deus falou: vem que eu tenho amor para te dar.
Vem que eu tenho. Quer dizer, o amor de Deus constrange. E hoje, quando Ele canta, as pessoas assistem e se constrangem. As pessoas ficam constrangidas por causa do amor de Deus que Ele passa. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou terminar essa mensagem. Você sabe por que que o mundo ainda não se rendeu aos pés de Jesus como deveria? Você sabe por quê? Porque o mundo não vê a gente amando a Deus como deveria, pessoal. Essa que é a verdade. O mundo não vê a gente amando Deus como deveria. O mundo não vê. Você vê, teve um show do mundo, colocaram os ingressos para vender. 52 minutos, acabou os ingressos. O mundo tem sede do mundo, pessoal. Agora coloca um filme de Deus, só falar, sei não. O mundo só fica de olho. O mundo fica de olho. Quer dizer, a hora que o mundo vê a gente amando Deus, pessoal, falando, olha, ele é um cara que ama Deus, ele é uma mulher que ama Deus, e eu vou me render a esse Deus também. E nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Amém. Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, eu sei que há um poder tão grande disponível, Pai. Pai, nós queremos nos reunir aqui nesse momento para agradarmos o Senhor, Pai. Se não é para agradar o Senhor dentro dessa igreja, o que nós vamos ficar fazendo aqui, meu Deus? Ah, Pai, se não é para agradar o Senhor enquanto nós vivemos, para que, meu Deus, tudo isso? Oh, Pai, amar o próximo como a nós mesmos, Pai. Tem gente que não percebeu, Pai. Fica ligando o computador, põe fone de ouvido, fica em online o dia todo, porque essa pessoa não suporta mais ver pessoas, Pai. E o tempo dela vai aumentando com Jesus, Pai. E ela vai se afastando cada vez mais das pessoas, Pai. Aleluia. Eu quero o Senhor na minha vida. Isso, diga que você quer agradá-lo, meu irmão. Começa a pensar na sua família, desde aquele que mais ama a Deus até aquele que está perdido. Comece a amar a sua família agora. Isso, oh, aleluia. Isso, vai falando com Deus, vai falando com Jesus, porque Ele está aqui nesse lugar. Oh,